Tudo bem, gente? Vamos falar do Neymar aí, tá causando polêmica, né? O Santos perdeu pro Corinthians e o Neymar foi na Kings League, lá no Allianz Parque, presidente aí do time, da Fúria, que conquistou a competição, mas deixou o torcedor santista, grande parte, furioso. E a gente vai falar sobre isso. Mas antes, se inscreva aí no canal, dá o like e participa aí. Vai mandando mensagem, dá a sua opinião sobre esse caso aí do Neymar. Tá legal? O Santos perdeu para o Corinthians, segue na zona do rebaixamento, situação delicadíssima. O Santos tem 5 pontos só em 9 rodadas, muito pouco. O Santos fez mais pontos em 2023 quando caiu nessa época, tinha 12, do que agora com 5, 7 pontos a menos. O Santos tem comparando-se com o ano que ele caiu em 2023, já que o Santos caiu na última rodada mesmo. Que o Santos, quando foi para a última rodada contra o Fortaleza, ele estava fora da zona do rebaixamento. Ele perde na vida e com os resultados, ele cai. E a situação preocupa bastante, e principalmente esse caso, o Neymar fica emblemático, né? Até a chamada é essa, né? O amor custa caro. Porque assim, o Neymar, a gente não duvida que ele tem carinho pelo Santos, tem respeito pelo Santos, eu não duvido disso. Mas ele não está de graça no Santos. E também nem teria que estar de graça no Santos, né? Mas é um alto valor. E é um alto valor que a gente sempre ouve. Ah, mas ele está trazendo retorno de marca, patrocínios, exposição. Ok, mas uma hora isso aí acaba diminuindo um pouquinho. Sabe por quê? Porque ele está fora do holofote, ele não está jogando. Ele precisa jogar. É óbvio, ele não está dando migué, não está se machucando de propósito, mas são já 2 contusões. Está fora já, um contrato curto até junho, que até então não está renovado, todo mundo está encaminhada a renovação até o final, também do ano que vem, até a Copa do Mundo, mas não está firmado, não está nada assinado, então não tem nada garantido. Então, o Santos, que com o Neymar, a gente tem que reconhecer, é um outro time, é um time que vence jogos, que tem um aproveitamento acima de 60%, sem Neymar, aproveitamento de 20%. Todo mundo sabe da importância dele, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos parece que ele está meio que alheio ao que tudo que está acontecendo, porque o exemplo deste domingo, o Santos perde para o Corinthians, o Santos faz um bom primeiro tempo, perde uma incrível chance com o Zé Ivaldo, teve uma outra oportunidade também de fazer gol, chega no segundo tempo, cai de novo, né? Não é só com o Cleber Xavier, que até agora não venceu no comando do Santos, né? Assim, o Santos mostrou algumas coisas interessantes no primeiro tempo de marcação, uma defesa mais protegida, mas no segundo tempo o Santos não agrediu o Corinthians, no sentido de agredir, de chutar a bola, de fazer o gol. E aí sai o gol do Yuri Alberto, sempre ele em relação ao Santista que fica pé da vida, né? A lei do ex. O Santos perde para o seu maior rival, né? Para o Santista o rival é o Corinthians. E vê naquele jogador que o Santista tem esperança, que ele possa dar aí um novo momento à equipe no Brasileiro. Onde ele jogou muito pouco no Brasileiro até agora, se machucou, ficou de fora da reta final do Paulista, exatamente quando o Corinthians não jogou também na semifinal, e aí vê o seu principal jogador, o grande chamariz, aí a grande expectativa de uma mudança de patamar do Santos na competição, se recuperando de contusão, repito, não estava fazendo propósito, estava dando migué, não está machucado cascata, tem uma contusão muscular, mas que vai numa Kings League e comemora um título como se nada tivesse acontecendo para o Santista. Tem nas redes sociais, às vezes, que serve até como um termômetro, um parâmetro, não também ferro a fogo, né? A gente tem que pensar muito bem que nem todo mundo está na rede social opinando sobre esse assunto, mas assim, algo que antes tinha uma defesa ferrenha do Neymar, essa defesa está diminuindo, porque ele vai contribuindo para isso também. Não que ele não tenha que estar lá na Kings League, mas acho que ele se expõe demais no momento que o Santista está preocupado, porque assim, a campanha hoje do Santos, em pontuação, é inferior à de 2023, quando caiu. O Santos tinha 12 pontos na 9ª rodada, em 2023 tem 5 nesta rodada em 2025. Então, algo muito preocupante, o Santos não consegue vencer. O Santos, por exemplo, contra o Grêmio, jogou bem o primeiro tempo, lá em Porto Alegre, levou um gol no segundo tempo. Tudo bem, teve um pênalti a favor do Grêmio que não foi marcado, era para ter sido expulso, o Luan Pérez não foi, mas a arbitragem acabou não dando, e o Santos teve chance de fazer gols no primeiro tempo, e não fez. Contra o CRB, o Santos teve poucas chances, mas foi castigado sofrendo um empate. Nessa quinta agora tem que reverter, tem que vencer fora de casa para avançar para as oitavas de final, e algo que vale lado financeiro e o lado técnico de estar na Copa do Brasil. O Santos que não jogou aí 2024 a Copa do Brasil. E aí, no Brasileirão,
o time não empolga, né? Não embala. Aí tem o jogo contra o Corinthians, onde teve chance com o Zé Ivaldo de fazer o gol. Não fez, o Zé Ivaldo cabeceia pra frente, sem fazer um estilinho de lado, achando que é centroavante. Se ele faz o simples, o Santos poderia estar numa frente de 1-0, mudaria um pouquinho a característica do jogo. E o Santos caindo fisicamente de forma drástica no segundo tempo. Isso vem acontecendo com o Caixinha, aconteceu com o César Sampaio, agora de novo com o Kleber. O que acontece com o Santos? O Santos cai tanto fisicamente no segundo tempo. Tem alguma coisa errada, porque o Santos... Ele não tem tantas competições de meio de semana. Ele vai estar agora com o Copa do Brasil, mas senão ele está treinando semana a semana. O que está acontecendo que o Santos fisicamente tem caído muito na segunda etapa? Fora as contusões, agora o Soteldo de novo machucado. Então, realmente, a situação complicada. Eu acho que o Neymar abusa muito da sorte. Ele, quando sai do Santos, quando ele vai para o Barcelona, depois é revelado que ele tinha um pré-contrato com o Barcelona, jogando com o Santos no Mundial de Clubes. Ele é profissional, ele jogou... Não jogou bem, afinal. Não jogou bem. Não só ele, o time inteiro. O Santos foi atropelado. Não é que se ele não tivesse, que ele não estivesse focado. Se ele tivesse focado 100%, o Santos ganharia. Não, o Barcelona era muito mais time que o Santos à época, em 2011. Aí eles, do Barcelona, que estava bem, campeão da Champions League, ele sai para o Paris Saint-Germain com problemas, atritos. Paris Saint-Germain, Torre foi escrito Neymar, tudo, os cores, tudo homenageando o Neymar, sai mal do Paris Saint-Germain. Vai para o time do Jorge Jesus, também sai em atrito com o treinador. Ou seja, às vezes eu acredito que o Neymar, a concepção de ídolo, né, que o esporte permite aos astros aí do esporte, não só do futebol, de todas as modalidades, ele não tem a proporção geral desta palavra. Porque assim, mas ele tira foto, ele já tem todo mundo. Não é só isso. O ídolo tem que ter a postura também de ídolo. E o Neymar, às vezes, parece que não tem essa postura. Tem muito parça, puxa saco, muito parça que passa a mão na cabeça dele, né? Não tem um cara que chega pra ele, Neymar, se preserva aí, cara. Toma cuidado, tal. Só aparece lá na Kings League e vai embora, fala que você veio prestigiar, dá uma força e tá indo embora. Já porque o Santos jogou na Neoquímica Arena. Ele poderia, por exemplo, ter ido lá na Neoquímica na hora da pré-eleição, ou do momento final do encontro do elenco, e ter ido embora. E aí os caras vêm na Kings League, com certeza o entendimento seria que, poxa, ele esteve lá com o Santos na chegada. Porque ele não vai jogar, ele não vai mudar nada. Então, antes do jogo, se ele estivesse lá para dar uma força pros caras, beleza, mas ele não fez um vídeo. Não, a presença física, né? Chega na Kings League, ele chega lá, chama a atenção de todo mundo, né? Holofotes, a torcida lá tinha gente provocando ele, né? Que o Santos vai jogar a Série B. E aí ele põe um aspecto negativo que às vezes parece que ele dá de ombros, ele pouco se importa com isso. E aí vem lá o Cris, o amigo dele, tentar defender lá. Eu sei que as redes sociais vão malhar ele, criticá-lo, tal, mas ele chorou. Aí vocês vão lá no canal da Fúria. Pô, o cara quer fazer propaganda em cima de um sentimento que o torcedor tá chateado com ele. Então tá tudo errado, tá tudo errado. Os valores colocados aí na negociação, que é óbvio que não ia ser um troquinho, o Neymar, a Operação Neymar, não seria caríssimo. Mas por tudo que está sendo envolvido, pelos valores, pela expectativa de chegar marcas, que não está chegando como se esperava, por ele não estar jogando, isso também dificulta. E aí o Santos, num momento delicadíssimo, na zona do rebaixamento, o Neymar está lá comemorando o título, que na verdade ele voltou por causa do Santos, ele não voltou por causa da Fúria, né? Então, eu acho que ele sempre teve essa dificuldade, ele não consegue ser ídolo 100%. E isso faz com que ele seja criticado. Ele busca isso, parece que ele fica satisfeito quando as pessoas ficam criticando ou cobrando, a opinião pública também. Há exageros? É óbvio que há, até pelo motivo de lado político. Que a gente sabe que a empresa, às vezes, dependendo dos colegas aí, pegam por causa do pensamento político dele ou do pai dele, ao invés de analisar o contexto do futebol. Mas nesse caso em si, foi um clássico contra o Corinthians, cara. Não foi um jogo qualquer. Foi um clássico contra o Corinthians, não tem um peso diferente. E o Neymar sabe disso. Desde a base ele sabe disso, que tem um peso diferente de jogar contra o Corinthians. Uma derrota, então, num momento delicado como está, na zona de rebaixamento, eu acho que ele poderia se preservar um pouquinho. Não ia mudar, hein? Não estou falando que ele ia chegar, o Santos ganhou porque o Neymar foi na Neoquímica. Não, a questão não é essa, mas a questão é a postura. Ele podia estar mais com o grupo nesse momento. Ele está treinando todo dia lá. Sim, mas, poxa, se ele foi até acompanhar, ele não entrou em campo, não bateu o pênalti lá, pênalti presidente da Kings League,
ele esteve lá, por que ele não pôde estar um pouco antes com o time do Santos? Então acho que são posturas que acontecem que deixa frustrado o torcedor. Já tem gente que defendia ele de forma ferrenha, já repensa, porque exatamente ele se expõe demais. E acho que é aí que cabe a questão dele ser um ídolo 100%, um ídolo por completo, de pensar também em movimentos que ele faz, em reações que ele toma. Ele é um jogador, uma personalidade mundial, que não tem a vida de um qualquer, da nossa vida, por exemplo. É diferente. Então eu acho que isso ele nunca amadureceu, isso ele nunca cresceu como profissional. Isso ele sempre deixou a desejar. E ele acha, pelo que ele não precisa disso, não precisa mudar. E o pessoal que estava perto dele, parece muito, até pela defesa que fez aí o Cris Guedes, né, que é o amigo dele, o parça, é daquele de passar pano pro cara. E não, sabe, é uma preocupação com a imagem. O torcedor do Santos está ferido, ele está machucado porque caiu em 2023, o cara tem receio de cair de novo, ser uma gangorra. Cai, volta, sabe assim? Isso é péssimo, né? Financeiramente é uma tragédia, futebolisticamente é uma tragédia, para a história é uma mancha, né? O Santos tem uma mancha em 2023, o time que nunca tinha caído tem agora, essa mancha de 2023, vai ter uma outra em 2025? Claro que o Neymar não vai pegar a bola e fazer um gol sozinho, mas ele é diferente, ele pode ajudar. Ele tem condições com o futebol dele ajudar o time do Santos de uma maneira que o Santos não fique sofrendo como está agora. Então, eu acho que isso tinha que ter sido repensado, isso não foi, e traz um ônus muito grande. Eu acho que traz uma pressão ainda maior. Se o Santos já está numa situação delicada, esse assunto traz uma pressão ainda maior. E aí tem muita gente, mas se o pessoal ficar criticando ele nessas redes sociais, ficar criticando, ele não vai querer continuar. Mas será que esse é o motivo que ele não quer continuar? Se for esse o motivo que ele possa não continuar? Eu acho que não. E o pacote Neymar, que a gente sabe tudo que é envolvido, o pacote Neymar não é de hoje, é muito caro. E não está se pagando. Também por culpa dele. Não só por culpa do Santos, mas por culpa dele, né? Eu acho que quando ele jogar, e se jogar contra o CRB, ou contra o Vitória, ou somente contra o Botafogo, a gente vai ver como ele vai retornar. Ele está numa pré-lista do Ancelotti, uma esperança que o próprio Carlo Ancelotti tem que contar com o Neymar para a seleção brasileira, né? Mas ele tem que mostrar no Santos toda essa sempre confiança que ele vai voltar. Agora está retornando. E fica essa frustração muito grande. Uma hora ele não vai ter mais essa paciência. E eu estou vendo assim, por parte do santista, por muitos, essa paciência está terminando, inclusive com o Neymar. Então ele pode jogar na lata do lixo toda essa idolatria que o santista tem por ele, por esse carinho que ele tem. Que tinha sido ferido lá, quando foi divulgado que ele tinha um pré-contrato com o Barcelona. Que tinha sido ferido quando ele, em algum momento, não comemorou o aniversário do clube, ficou aí magoado com posturas de dirigentes e não tinha uma relação na rede social, como ele teve nos últimos tempos, esse retorno ao Santos. Então, vale aguardar o que vai acontecer, mas um momento muito delicado para o Santos, e o que o Neymar tem a sua parcela de culpa no sentido da imagem, né? Jogou pouco no Brasileiro, jogou uma partida aí, mas muito pouco, né? O Santos, 2 partidas, né? Muito pouco. O Santos precisa muito mais dele dentro de campo do que fora, fazendo todas essas polêmicas onde o Santos acaba sendo um alvo. Também, né? É óbvio que tem gente que aumenta e capricha nas críticas aproveitando isso, porque ele também dá motivo. Então vamos ver como vai ser essa semana. Importante para o Santos da Copa do Brasil contra o CRB, para tentar uma classificação contra um time difícil que está bem na Série B, que vai trazer muita dificuldade para o Santos. O Kleber Xavier está com dificuldade em arrumar o time defensivamente melhorou um pouco, mas toma um gol de maneira muito boa, perde a bola, não recupera, não faz a pressão, não tira a bola, sofre o gol do Yuri Alberto. O time sente muito quando sofre um gol. Tem um nervosismo a mais para tentar fazer um gol. Então realmente são situações complicadas. E no final de semana tem o Vitória, que também está tentando reagir depois de uma derrota no clássico contra o Bahia. Então não é fácil não. Então o Santos tem que estar... O sinal tem muito mais que o sinal amarelo de alerta. É um sinal de preocupação mesmo, que a situação está muito delicada. E esse caso Neymar
deixa as coisas muito piores do que já estão. Na minha ideia, eu acho que seria importante se ele continuasse no Santos. Há uma esperança, sempre tem essa esperança que ele consiga jogar. Mas dependendo desse retorno como será agora, sei não. É inacreditável um dia um santista, um torcedor do Santos abrir mão do um possível retorno do Neymar. Mas, do jeito que tá, o amor tá custando muito caro. Se inscreva, deixe o like, participa aí. Até a próxima.